Em discussão, requerimento número 32/2024, de autoria da vereadora Marlene Oliveira, ao diretor-presidente do SAMAI, convidando para falar sobre desabastecimento de água, especialmente nos bairros Águas Claras e Volta Grande. Com a palavra, a vereadora Marlene Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidoras e servidores desta casa, profissionais da imprensa e a toda a comunidade brusquense que nos acompanha tanto aqui como também nas redes sociais. Nós temos um mandato extremamente acompanhado pela população e na semana passada, quando me manifestei rapidamente em relação à questão do desabastecimento de água, algumas pessoas questionaram-me, trazendo inclusive informações de que não somente os bairros Águas Claras, o bairro Volta Grande, mas também bairro como os loteamentos que ficam lá naquela direção da Limeira, como o Cadore, né, Limeira Alta, Limeira Baixa, enfim, são bairros que também estão passando por isso. E aí nós precisamos sim, e peço o voto positivo dos colegas, para que o presidente do SAMAI venha a esta casa e nos traga explicações. No final do primeiro ano do nosso mandato, dessa legislatura, nós aprovamos um orçamento milionário para as ETAs, para a construção da ETA cristalina, enfim, nós temos uma disponibilização de recursos destinada ao SAMAI, que é extremamente grande. O que nós não podemos ficar de braços cruzados diante do seguinte: bom, a gente está com um problema nas águas, porque as águas estão com o barro, porque tem chovido muito, porque é complicado a gente manter o tratamento das águas nessas condições. Ok, eu não nego os fatores naturais, mas o SAMAI é uma autarquia autossuficiente, tem uma gestão lá e nós precisamos dar respostas para a população. O que não pode é nós ficar entre um abastecimento e um desabastecimento, como tem ocorrido. Como no final de semana as pessoas ficam completamente sem água e vai normalizar o fluxo só lá na segunda-feira, como alguns moradores me explicaram. Então, acho que é muito importante nós chamarmos o presidente da SAMAI para que ele possa vir, para que nós possamos fazer perguntas. Eu sei que tem colegas que têm um entendimento e um aprofundamento muito grande nas questões do SAMAI, que eu posso não ter o conhecimento, mas que juntos nós podemos indagar e esclarecer a população que é usuária, que paga os seus impostos, que paga pelo serviço e tem um serviço precarizado. Também dizer que se nós temos autossuficiência, se nós temos caixa, se nós temos orçamento, por que é que nós não estamos adquirindo mais e melhores tecnologias diante desse desafio natural, né, que são os grandes volumes de chuva, né, o acentuamento, né, da sujeira nos rios, enfim. Então, acho que nada melhor do que a gestão da autarquia vir aqui e nos trazer essas explicações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marlina. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Voltolini. Sobre esse assunto, eu não vejo a hora de que a autarquia, o SAMAI, consiga fazer o tratamento de esgoto. Porque, de forma decepcionante, em frente à minha residência, foi melhorada uma tubulação de drenagem e quando cavaram, eu achei que era canos de 50 milímetros. Mas não, lá no loteamento de Jardim das Bromélias são canos de 40 milímetros. É impossível, com o avanço que nós estamos tendo na cidade, um abastecimento para todas as casas com cano de 40 milímetros. Isso é insatisfatório. Então,
né, eu já conversei com o secretário do SAMAI, ele fala realmente que é falta de tubulação. Venho na contrapartida também justificar, a senhora secretária, e estar junto com você nesse sentido. Quando há as condições que a água está suja do rio e tudo mais, a gente entende. Mas nós estávamos esses dias atrás, lá no Rio Branco, desde sexta-feira sem água. E voltou de uma forma excepcional, porque eu faço parte do grupo do SAMAI, e pediram para ligar para vir um caminhão-pipa, e assim eu fiz. Quando eu entrei em contato com a equipe técnica, a pessoa falou que não tinha como mandar o caminhão-pipa porque não tinha água para poder abastecer. Mas, de forma curiosa, 30 minutos depois ligaram a bomba e apareceu água no Rio Branco. Né? Isso é fantástico, surtiu efeito a ligação, pelo menos. E foi muito bem atendido pela equipe técnica, sabe? Eu não estou falando de nada nesse sentido. Mas eu acho que a gente deveria ter um outro sistema de captação, talvez dentro do SAMAI, né? Investir em outro processo de captação que não seja somente a água do rio. Para que a gente pudesse ter, né, esse investimento, como a senhora bem falou, né? A senhora bem falou esse investimento, para que a gente não dependesse de uma turbidez, por exemplo, para não termos água. Conceito à parte, vereadora. Obrigada, vereador. Eu gostaria de reafirmar isso que o senhor falou. Quando a gente, né, chama os responsáveis, as pessoas que estão à frente da autarquia, em momento algum, nós estamos, né, falando do atendimento, dos servidores, das equipes técnicas, porque muitas vezes o fato da gente chamar, as pessoas dizem assim, mas você está acusando o trabalhador. Não, de forma alguma. A gente sabe que o servidor está lá, cumprindo o seu horário, fazendo o seu trabalho, muitas vezes sem as condições necessárias. Como o senhor bem falou, diante de um problema histórico, que é a questão, por exemplo, da tubulação, né, numa população que há 15, 20 anos atrás era de 40 mil habitantes, hoje é de 141 mil habitantes. Quando é que nós vamos ter um plano sério, responsável, para avançar nessa questão? Obrigada. De nada, e eu volto a reafirmar, talvez a solução seja quando a gente poder rachar a cidade ao meio, como aconteceu em Blumenau, e aí sim melhorar essas condições também, porque o saneamento, né, básico faz parte da instituição SAMAI também. Conselho à parte, senhor presidente. Vereador, está nessa casa uma suplementação orçamentária no valor de 20 milhões, né, para a SAMAI, que está em tramitação nessa casa aqui e em apreciação para avaliação, para liberação ao SAMAI, para que ele possa investir em mais 2 estações de tratamento e melhorar a captação de água para a SAMAI aqui no centro também. Então, isso está aqui na casa e eu acho bastante interessante, sim, a participação do diretor do SAMAI para que ele possa colocar realmente com clareza isso e o quanto isso também vai melhorar o abastecimento do nosso município. Seria isso, vereador. Muito obrigado. De nada, e volto a reafirmar que eu não estou aqui criticando a gestão, nem muito menos o governo. Eu quero vir aqui explanar as condições que a gente vem apresentando e as pessoas vêm nos relatando. Ainda mais, muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Voltolini. Continua em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos favoráveis.